Hoje nós vamos falar, nessa coluna minha aqui de vídeo da Carta Capital, sobre esse ato inconstitucional do Legislativo de suspender, através de um decreto legislativo, suspendeu a eficácia do decreto do Executivo que modulava e regulava o nosso IOF, né? A Constituição Federal faz previsão da existência do tributo e a lei estipulou qual a tarifa máxima que ele deve ser cobrado, né? Qual a alíquota máxima que deve ser cobrada a título do tributo. O Legislativo argumentou que o Executivo não pode estabelecer esse tipo de coisa por decreto e que, principalmente, estaria sendo usado para fim fiscal e não para fim parafiscal, ou seja, para fim de arrecadação e não para fim de política econômica monetária, etc. Tal. Haveria esse vínculo. Bem, a primeira coisa a destacar, a função do decreto legislativo na nossa Constituição, desse tipo de decreto legislativo, é o parlamento proteger a sua própria, acautelar, proteger a sua própria competência constitucional, ou seja, suspender a eficácia de atos regulamentares do Executivo que invadam a sua competência, ou seja, a competência da lei como instituto. Só a lei no nosso sistema pode inovar primariamente a ordem jurídica, criar direitos e obrigações, por exemplo, criar parâmetros de alíquota tributária, estabelecer tributos, isso no campo tributário, mas qualquer tipo de direito e obrigação que atinge o cidadão só pode ser estabelecida por lei, de forma originária. Ao decreto e aos atos regulamentares cabe de forma não originária, né, de forma instrumental, estabelecer deveres que auxiliem a aplicação concreta daquilo que está previsto em lei. Portanto, uma função subordinada à lei produzida pelo Legislativo como regra geral. E o Legislativo tem esse poder de mandar suspender decretos do Executivo, atos regulamentares que queiram inovar primariamente a ordem jurídica, invadir sua competência. Mas não é o caso desse decreto que foi produzido pelo Executivo. A lei prevê a alíquota que se deve ser aplicada, a alíquota máxima a ser aplicada ao IOF. O Executivo nada mais fez do que modular isso para os casos concretos, estabelecendo a alíquota precisa. Portanto, algo que é possível se fazer como dever instrumental que é, pela via do decreto. O argumento do Legislativo de que está sendo usado para fim fiscal e não para fiscal, como deveria, etc., para fim de arrecadação, isso é uma discussão que envolve questão de fato, questão de mérito constitucional. E aí o Legislativo não tem competência para isso, porque não é ele que é o controller, o guardião da Constituição, quem interpreta a Constituição, quem julga. O decreto legislativo deve se cingir a pura e simplesmente verificar se o decreto regulamentar invadiu sua competência ou não. A questão do seu mérito constitucional, das suas finalidades, não é o Legislativo quem tem competência para verificar. Portanto, o que nós temos aí é uma dupla invasão. O Legislativo invade a competência do Executivo na medida em que suspende um decreto regulamentar absolutamente legítimo e invade a competência do Judiciário quando quer controlar a Constituição, quando quer ser o guardião da Constituição, determinar o que a Constituição determina ou não, determinar se uma determinada conduta no seu mérito é legal ou ilegal. Isso não é papel do decreto legislativo. O decreto legislativo pura e simplesmente verifica se foi produzido um ato regulamentar que invada a sua competência, ou seja, que inove primariamente a ordem jurídica. Não sendo o caso, como não é o caso, né, foi a lei quem estipulou o IOF e a sua alíquota, como não é o caso, não cabe ao Legislativo produzir esse tipo de decreto legislativo, que é inconstitucional por invadir concomitantemente competência do Executivo e do Judiciário. Portanto, o caminho correto é haver um questionamento de constitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal. Óbvio que isso depende de uma adesão política do Executivo, dos partidos. Aliás, já houve um questionamento pelo PSOL. O caminho do julgamento desse questionamento tem que ser o de decretar a inconstitucionalidade desse decreto produzido pelo Poder Legislativo nosso. Eu quero dizer que me preocupa muito esse ativismo legislativo que nós temos visto. Existe aí uma maioria legislativa que quer transformar o Brasil de uma república num império legislativo. Isso não tem sentido, né? Quer dizer, não tem sentido. Nós estamos numa república, há uma divisão de funções, uma tripartição de funções, cada uma delas tem o seu papel e isso deve ser observado. Muito obrigado pela atenção, voltamos à próxima.